Vamos abrir nossas Bíblias lá, Evangelho de Marcos, aleluia, capítulo 4, versículo 35, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, a qual verdadeiramente o Cristo já me chamou para poder apregoar a palavra. Quero agradecer a cada um dos irmãos que aqui estão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Amém? Pode assentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças damos, meus irmãos, por estar verdadeiramente sobre a face desta terra, principalmente para poder cumprir o propósito de Deus, porque o propósito dele verdadeiramente na criação foi feito para que todo ser humano o adorasse, o reverenciasse. O ser humano não foi criado verdadeiramente com outro propósito a não ser esse, de adorar verdadeiramente ao Senhor da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos bem que verdadeiramente Deus criou tudo perfeito, mas o adversário verdadeiramente se introduziu no meio da humanidade e trouxe verdadeiramente o pecado. Louvado seja o nome do Senhor, que veio destruir aquilo a qual verdadeiramente Deus ele tinha dado ao homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus Cristo verdadeiramente ele veio agora e resgatou de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Esse poder verdadeiramente agora de poder, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, andar verdadeiramente na presença dele em santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque outrora verdadeiramente o homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que estava distante de Deus, por mais força que o homem verdadeiramente viesse dizer, louvado seja o nome do Senhor, ele não conseguiria verdadeiramente se aproximar de Deus. Por causa do quê? Por causa do pecado. O pecado ele trouxe separação verdadeiramente do homem, verdadeiramente com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus verdadeiramente na sua infinita misericórdia, ele criou verdadeiramente nós para a sua glória, e ele não iria perder verdadeiramente esta guerra, ele não iria perder esta batalha. Louvado seja o nome do Senhor. E ele já profetizou no livro de Gênesis que nasceria verdadeiramente mulher e pisaria verdadeiramente a cabeça da serpente. E nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que agora verdadeiramente Deus ele envia o Filho dele. Qual é o propósito disso? Para poder nos resgatar de volta, para poder nos dar verdadeiramente o poder e a autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. E agora muito mais ainda, porque se o pecado verdadeiramente entrou no mundo, fez verdadeiramente com a humanidade se distanciasse de Deus, agora Jesus Cristo ele vem, morre por mim, por você na cruz do Calvário, e ressuscita ao terceiro dia e nos dá o poder verdadeiramente sobre a face desta terra. Porque, meu irmão, nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, na palavra do Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente nos livros, louvado seja o nome do Senhor, de Moisés, em Êxodo, nós vemos que o povo verdadeiramente
sacrifício para que verdadeiramente não fosse morto. E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, que agora verdadeiramente Jesus ele vem e morre para que eu e você tenhamos para com ele um acesso. Louvado seja o nome do Senhor até o trono, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém verdadeiramente agora está longe verdadeiramente do Senhor Jesus Cristo. Todos verdadeiramente estão perto, porque muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas podem até dizer: não, mas o diabo isso, o diabo aquilo. Não, meu irmão, Deus ele já está nos dando o poder e a autoridade verdadeiramente contra todo o inferno e contra todos os demônios. E Jesus agora, louvado seja o nome do Senhor, ele chega até esta terra com uma missão. Qual é a missão dele? Louvado seja o nome do Senhor: trazer as boas novas, pregar verdadeiramente sobre o Pai, louvado seja o nome do Senhor, sobre o que o Pai verdadeiramente mandou ele fazer. Porque muitas das vezes, meu irmão, entendemos as coisas talvez erradas, porque quando aceitamos a Cristo, achamos que verdadeiramente temos que fazer a nossa vontade. Não, aceitamos a Cristo, louvado seja o nome do Senhor, para poder fazer a vontade dele, para poder carregar as aflições que verdadeiramente ele passou sobre a face desta terra. E agora verdadeiramente, agora ele começa a sair, louvado seja o nome do Senhor, pela Galileia, começa verdadeiramente a andar por aquela região, chamando os discípulos verdadeiramente para poder o acompanhar nesta obra. E diz a palavra que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele começa agora a expulsar os demônios, ele começa agora a curar os enfermos, louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que verdadeiramente tinham recebido de Deus a lei, aqueles que tinham recebido de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ali a Torá verdadeiramente, ficaram somente, louvado seja o nome do Senhor, naquela situação, não foram, não progrediram verdadeiramente adiante. E agora quando Jesus ele chega, louvado seja o nome do Senhor, porque, meu irmão, Deus ele está aberto a todo mundo, porque todos aqueles que buscar vai achar ele, porque muitas das vezes você pode dizer: mas Deus não me ouve o irmão, usa a irmã. Mas por que Deus usa o irmão? Por que Deus ele usa a irmã? Porque muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, eu não estou fazendo o que o irmão faz, eu não estou fazendo o que a irmã faz, eu não estou fazendo o que a jovem faz, o que? Eu não estou orando, eu não estou jejuando, eu não estou lendo a palavra. Como é que eu quero que Deus verdadeiramente fale comigo? Como é que eu quero que verdadeiramente Deus ele me use? E agora Jesus, quando ele começa a pregar verdadeiramente, os sacerdotes começam a persegui-lo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não era nem porque verdadeiramente Jesus ele curava verdadeiramente no sábado, porque eles mesmos já tinham transgredido verdadeiramente a lei do sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sim porque Jesus ele estava fazendo a vontade do Pai, meu irmão. Todos aqueles que se separam para poder fazer a vontade de Jesus Cristo serão perseguidos, seja dentro, seja fora, serão perseguidos por este mundo, porque Jesus Cristo ele falou: se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Assim na fora a minha palavra, irão guardar a palavra de vocês também. Não adianta, meu irmão, todos aqueles que estão em Cristo vai padecer perseguição, vai padecer afronta, porque talvez você pode até dizer: pastor, eu não faço nada disso. Então tem alguma coisa errada na tua vida, tem alguma coisa errada na tua vida. Começa a orar, começa a jejuar, que você vai ver que tem alguma coisa errada
vezes, meus irmãos, para que o inimigo ele venha se revelar, é só através do jejum e da oração. E Jesus ele estava naquela sinagoga porque, meu irmão, só a presença de Jesus Cristo deixava o inferno verdadeiramente irado. Aonde Jesus passava, o inferno sabia: esse aí é o Filho de Deus. Mas Jesus mandava os demônios se calarem. Porque, meu irmão, nós vimos que Jesus ele entra na sinagoga e agora verdadeiramente cai um homem endemoniado. E ali verdadeiramente eles não sabiam o que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas com os olhos espirituais eu posso ver Jesus verdadeiramente saindo, indo até aquele homem e falando para o demônio: sai dele, alabacandarábia. E todos começaram a olhar e falaram: que nova doutrina é essa? Alabacandarábia. E Jesus também verdadeiramente falou para eles: essa doutrina sempre existiu. Vocês que nunca buscaram o Pai verdadeiramente está com o céu aberto para poder derramar poder, para poder derramar o céu, para poder derramar virtude, porque o inferno perdeu nessa terra. E agora Jesus verdadeiramente ele começa a curar, meu irmão. E quando ele faz aqueles sinais ali verdadeiramente na Galileia, louvado seja no casamento, e a multidão começa a ver que ele verdadeiramente era o Cristo, era o Messias. Sabe por quê, meu irmão? Muitos vieram antes de Jesus Cristo falando que era o Messias, mas coisa nenhuma, não puderam provar, porque a prova verdadeiramente quem era o Messias é aquele que abrisse os olhos do cego, era aquele que fizesse paralítico andar, era aquele que fizesse morto ressuscitar. Então todo o povo de Israel, todos verdadeiramente sacerdotes sabia que o Cristo seria aquele que viesse com prodígio e com milagre. Mas quando Jesus chegou, eles não quiseram aceitar. Vieram para o que era seu, mas os seus não o receberam. E agora Jesus está naquela praia pregando, aquela multidão, louvado seja o nome do Senhor. Mas nesse inteirinho, nesta caminhada, os discípulos, eles estão perto de Jesus Cristo, eles estão maravilhados por aquilo que verdadeiramente o Senhor está fazendo. Mas diz a palavra que agora, ao entrar naquele barco, a passar para o outro lado, porque Jesus, meu irmão, ele tinha uma missão na terra: libertar, curar e transformar as pessoas e pregar as boas novas. E Jesus falou para eles: agora vamos embora para o outro lado, porque do outro lado tinha também alguma pessoa ali verdadeiramente amarrada, acorrentada pelos demônios. E Jesus verdadeiramente agora, ele sobe no barco com o seu discípulo e vai navegando. E diz a palavra que Jesus falou: passemos para o outro lado. E Jesus descansar, ou seja, eu coloco a minha vida na mão de vocês. Vocês agora estão verdadeiramente para poder conduzir esse barco. Alabacandarada. E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que quando Jesus, ele falou: não vou me preocupar, eu vou deixar na mão de vocês. Alabaxerida, alabaçarada. E diz a palavra que agora, meu irmão, quando começou a tempestade, quando começou a soprar verdadeiramente no meio da mar da Galileia, alabacandarada, eles começaram a ficar desesperados, eles começaram a pegar pelas suas vidas. Sabe por quê, meu irmão? Porque não oravam, porque não jejuavam. Alabacandarada, eles estavam do lado de Jesus Cristo, só presenciando milagre, meu irmão. Jesus não quer que você presencie nada, Jesus quer que você também seja um milagre na vida do teu irmão. Porque, meu irmão, a vida com Cristo não é para poder viver para mim, não, eu vivo em prol do outro.
palavra que agora verdadeiramente os discípulos entenderam. Sabe por quê? Porque eles não acreditaram na palavra de Jesus Cristo. Faltou fé, porque Jesus ele deu ordem, passemos para o outro lado. Ou seja, se Jesus ele já deu a ordem, é porque vai acontecer, não importa o vento no meio do caminho, não importa quem vai se levantar, meu irmão. Jesus falou, passemos para o outro lado. Ou seja, nada iria acontecer, mas faltou fé para eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, meu irmão, muitas das vezes o homem ele deixa se levar, louvado seja o nome do Senhor, pela sua visão física. Alabacandarada é como Jesus está dizendo: vem para o sobrenatural, vem para o sobrenatural. Alabacandarada, e nós vemos, meu irmão, pela palavra do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que os discípulos não entenderam, que era ter fé na palavra de Jesus Cristo, meu irmão. A única coisa que nós devemos colocar o nosso fundamento é na palavra de Jesus Cristo, não é na história que se conta nas redes sociais, não, meu irmão. A minha fé e a tua fé tem que estar firmado na palavra de Jesus Cristo. Porque verdadeiramente aquele servo daquele centurião estava enfermo. E ele foi ter com Jesus. Jesus falou: não, eu vou até a tua casa e vou curar ele. Ele falou: nada disso, basta somente uma palavra e o meu servo será curado. Alaborou, não era nem discípulo, não andava nem com Jesus Cristo, mas ele creu na palavra de Jesus. Basta somente uma palavra e o meu servo será curado, porque ele sabia que Jesus tinha autoridade para poder fazer todas as coisas. Porque muitas das vezes, meu irmão, o ser humano ele gosta de questionar o céu. E quando eu olho para a palavra, eu vejo aqueles 10 leprosos, louvado seja no meio do caminho, esperando Jesus Cristo passar. Porque eles não poderiam chegar perto de ninguém, porque eles eram imundos, eram impuros, e estavam longe da sociedade. Mas quando eles viram Jesus de longe, falaram: mestre. E Jesus verdadeiramente falou para ele: vai ao sacerdote morto. Mas vai para o sacerdote todo, se ainda nem procurado, não. Mas eles obedeceram, virando, foram andando para verdadeiramente Jerusalém, para poder mostrar o sacerdote. Mas no meio do caminho eles olharam e estavam curados. Tudo porque creu na palavra de Jesus Cristo. Meu irmão, você só vai permanecer cristão, você só vai permanecer na igreja, você só vai morar no céu se você permanecer na palavra. De outra forma, não tem como você ser salvo. De outra forma, não tem como o seu nome ser escrito no livro da vida. Não adianta inventar moda, não adianta inventar jeito, não, meu irmão. A porta é estreita, só vai entrar aquele que ele permitir. Porque Deus ele está querendo sinceridade, Deus ele está querendo transparência da sua igreja. Quem é que você está carregando? Porque, meu irmão, quando andamos pela terra, quando passamos no final de semana, e você vai ver: não, aquele grupo ali é pagodeiro, aquele grupo ali é funkeiro, não, aquele grupo ali é... Ou seja, você consegue identificar. E a igreja? Jesus quer que nós apresentemos ele nessa terra. Nós somos a luz desse mundo e o sal dessa terra. Como é que verdadeiramente Jesus vai se apresentar nessa terra como esse inocente?
A questão de Deus usar, Deus usa verdadeiramente a cada um. Mas Deus está dizendo: eu quero verdadeiramente me transparecer através verdadeiramente da tua pessoa, através do tempo do Espírito Santo. O tempo do Espírito Santo é você. O tempo do Espírito Santo não é esta condenação aqui não, meu irmão. Deus ele quer transparecer através da tua vida, aonde você estiver no mercado, no banco, na feira. Quando olharem para você, vão ver a glória de Deus, vão ver a glória de Deus na tua vida. Porque, meu irmão, outrora você era treva, mas agora você é luz. E essa luz agora tem que resplandecer. Essa luz ela tem que aborrecer o mundo, meu irmão. Não tem como a igreja, não tem como fazer parte desse mundo. A luz não tem como, meu irmão, fazer verdadeiramente parte com as trevas, não. Não tem como, meu irmão. Porque o mundo já não quer mais ser perseguido. Mas o evangelho é esse: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. E por que você quer viver disfarçado sobre a terra? Tem que viver como crente, apresentando a imagem, a glória de Deus, meu irmão. Não tema a sua vida, porque o teu nome já está escrito no livro da vida. E Deus ele já preparou a tua morada. Lute como bom soldado na terra. Porque se você não lutar, meu irmão, o que será da casa? Se você não lutar, o que será dos seus? Mas cada um toma conta da sua vida. Não é bem assim. Não é bem assim esse popular verdadeiramente. Talvez Jesus te trouxe a esta terra para esse propósito, para que toda a tua casa seja salva, para que o teu marido seja salvo. Enquanto verdadeiramente algumas pessoas estão dizendo: tomara que morre logo, e Deus está dizendo: eu te coloquei para você ganhar. Eu coloquei você nesta terra para esse propósito, porque se você não tivesse vindo esta terra, talvez essa pessoa pereceria. Foi para esta causa que eu te chamei. Porque quando eu olho para o livro de Esther, meu irmão, você acha que Esther foi escolhida a rainha por quê? Porque ela era bonita? Não, meu irmão, é propósito de Deus. Aí naquela fosse, é propósito de Deus, meu irmão, para uma causa, para a luta, para a guerra, para que você verdadeiramente venha vencer por Deus nesta terra. Deus ele tem todo o poder, Deus ele tem toda a autoridade, mas ele ordenou a mim e a você. Este nos deu poder para poder pisar em serpente e escorpião e toda a força do maligno, e nada te causará dano. Viva com Cristo, viva com Ele mais ainda, porque Ele está te chamando para o compromisso. Jesus ele quer compromisso, meu irmão. O compromisso de verdadeiramente você acordar, em vez de você fazer aquilo que tu fazia antes, você já não vai fazer, porque o Espírito está dizendo para você: vai dobrar o joelho e vai orar. Você está pensando em sair para onde o Espírito está dizendo: vai jejuar, porque eu tenho uma obra para poder fazer na terra. Então, temos que parar verdadeiramente de olhar para o que outros estão fazendo. O mesmo Espírito que o outro está fazendo está em mim, está em você. Talvez verdadeiramente Deus te chamou para esta causa. Talvez na tua vida Deus te chamou para curar. Deus te chamou para poder fazer sinais e prodígios, ressuscitar os mortos, como leprosos, anéticos, cancerosos. Deus, Ele está te chamando na terra. E você vai guardar o que é de Deus. Deus, Ele te deu a ferramenta para você trabalhar.
Deus, Ele te deu a ferramenta, meu irmão, para você trabalhar. Porque diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, que nesse inteirinho, louvado seja o nome do Senhor, o barco, Pedro com os outros, eles temeram. Mas agora, como você vai ver mais à frente, quando os cobradores de imposto vêm até Pedro e falam: seu mestre não paga não, os impostos você não paga não. E quando Pedro chegou até Jesus, ele verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, falecendo desse povo, Pedro, vai, lança verdadeiramente o teu anzol, e o primeiro que você tirar, ali está verdadeiramente a moeda para poder pagar o produto. Ou seja, outra hora verdadeiramente era uma multidão, e multidão muitas das vezes, meu irmão, atrapalha a tua caminhada. Agora Pedro está sozinho, e o milagre vai acontecer. A lava cantarada, Pedro, ele sai sozinho, ele não sai com o João, ele não sai com o André, não, meu irmão, ele não sai com os apóstolos, ele sai sozinho, porque agora ele está indo pela palavra de Jesus Cristo, crendo que vai acontecer. Agora quando ele lança o anzol, ele tira o peixe e ele já vai com fé para poder pegar a moeda, porque Jesus falou que a moeda estaria na boca do peixe. Muitas das vezes, de vez em quando, para você verdadeiramente se achegar mais a Deus, você tem que se separar de algumas coisas, você tem que se separar de algumas pessoas, porque talvez ele não fala a mesma língua que você fala, talvez ele conversa de tudo nesta terra, mas não fala do céu, e você está perdendo isso, porque, meu irmão, eu não estou dizendo que você não tem que estar ali para poder falar da palavra, mas muitas das vezes as más conversações, meu irmão, corrompem o bom costume, e muitas das vezes você pensa em ganhar Deus, e você está perdendo ele de vista. Porque Deus, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, Ele colocou um limite verdadeiramente para mim e para você. Até daqui você pode ir, mas se você passar, você perderá o contato comigo, porque eu verdadeiramente amo esse mundo, e todo aquele que ama o amor do Pai não está dando. Então não perca, meu irmão, a sua vida, somente verdadeiramente vive para o culto, mas seja a igreja viva do Senhor Jesus Cristo, seja a igreja viva. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, porque Ele me escolheu, Ele te escolheu também. Agora é você querer, a vontade é sua, é você que tem a decisão, é você que toma a decisão própria. Não é Deus agora que está dizendo a você: não, eu vou servir o meu Senhor de todo o meu coração, de toda a minha mente, com toda a minha força, com toda a minha vida, eu vou servir ao meu Senhor. Aquele que aborrece o mundo é que fala de Jesus Cristo. Então não perca, meu irmão, a tua história de vida, porque sabemos que daqui a algum tempo iremos verdadeiramente, se o Senhor não vier nos buscar, iremos se inspirar nessa terra, iremos morrer. Mas é o que é que você deixou para a sua geração? O que é que você deixou para a sua casa? Porque se nós pegarmos e olhar, nós vamos ver verdadeiramente algumas famílias que conhecemos, que morreram. Quando eu conheço pessoas, morreram, o pai morreu, o que deixou de legado para ele? Deixou que ele verdadeiramente era traficante, que ele bebia. Ou seja, mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus, Ele quer que nós nos deixemos verdadeiramente a palavra dEle, o ensino dEle, meu irmão, para que Ele possa trabalhar mais ainda na nossa vida, na nossa família, porque Deus, Ele trabalha para aqueles que trabalham para o reino dEle. Não deixa que o diabo, não deixa que o teu coração, a tua carne, não deixa que os homens nada
Primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? E